A Polícia Federal investiga o suposto vazamento de informações de ministros do Supremo e de familiares dos magistrados. A investigação apura acesso e a divulgação irregulares de dados fiscais e sigilosos de autoridades da Suprema Corte. Foram identificados diversos e múltiplos acessos ilegais por meio do sistema da Receita Federal. De Brasília, as últimas informações, repórter Janaína Camelo. Logo depois dessa operação da Polícia Federal, a Receita Federal divulgou uma nota pública afirmando que não tolera desvios, especialmente relacionados a sigilo fiscal. Que essa operação da Polícia Federal, inclusive, aconteceu com informações prestadas pela própria Receita Federal. Afirmou ainda essa nota, a Receita, que no dia 12 de janeiro, o STF solicitou à Receita Federal uma auditoria em todos os sistemas para verificar identificar possíveis desvios de acesso a dados de ministros da Suprema Corte, de familiares, parentes desses ministros, e isso num período de 3 anos. Afirma ainda essa nota que essa auditoria envolve dezenas de sistemas de contribuintes que continua em andamento e o que foi descoberto até o momento já foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso lá no STF. Diz também que os sistemas da Receita são rastreáveis e que é possível detectar qualquer desvio, que desde 2023 foram ampliados os controles de acesso a dados, foram concluídos 7 processos disciplinares nesse período, com 3 demissões e sanções nos demais casos. O Supremo Tribunal Federal também divulgou uma nota pública dizendo que essa investigação ela foi aberta dentro do inquérito das fake news. Que apura notícias falsas, ataques às instituições democráticas, ao Supremo, aos ministros. Um inquérito que foi aberto em 2019, na gestão do ministro Dias Toffoli, que era presidente do STF na época e que na ocasião designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Um inquérito que até hoje não foi concluído. A nota explica o seguinte, que foram constatadas nessa investigação com relação à Receita Federal diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita e depois que essas informações foram vazadas, essas informações sigilosas. Diz também a nota do STF que a investigação mostrou que há um bloco de acessos cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou justificativa funcional. Que os acessos ilegais parecem de início um crime de violação de sigilo funcional, mas que não se trata apenas disso. Também mostra que houve exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto, sem controle jurisdicional, instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. A nota ainda descreve todas as medidas cautelares que foram impostas aos investigados nessa operação de hoje, do mandato de busca e apreensão, e nomeia quem são esses investigados. Os alvos da operação desta terça-feira são servidores da Receita Federal Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes. E que, além das medidas cautelares, eles também ainda vão prestar depoimento à Polícia Federal, que vai continuar a investigação, viu? É com vocês no estúdio. Janaína, enquanto isso, a Receita Federal divulgou uma nota para informar que nenhum acesso aos dados sigilosos do Procurador-Geral da União, Paulo Gonet, ou de familiares foi detectado. O documento também informa que foi solicitada uma auditoria de informações de todos os magistrados do STF, PGR e parentes, mas não significa que o acesso aos dados fiscais de todos acabou se dando de acordo com essa nota da Receita Federal. E agora, chamando os nossos comentaristas nesta terça-feira, Luiz Felipe Dávila, o delegado Palumbo, já o Henrique Kriegner com a gente também. Tudo bem, Dávila? Boa noite para você. Bem-vindo. É comum a gente dizer aqui no Brasil que se existe um órgão que funciona, esse órgão é a Receita Federal. Agora, essa história está muito estranha, com vazamento de dados, e a investigação só é capaz de apontar efetivamente o que aconteceu, não é, Dávila? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Tiago Beais, boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. Tiago, este caso é preocupante por 3 motivos. Primeiro,
a violação de dados secretos, vazamentos de informação sobre informações sigilosas e pessoais de cidadãos brasileiros. Não importam se são membros do Supremo ou membros de qualquer outro poder. É inacreditável que uma instituição que tem que zelar pelas nossas informações acabam vazando dados pessoais. Portanto, é preciso sim, como você bem colocou, averiguar, investigar, punir os responsáveis pelos dados e assegurar os mecanismos para garantir o sigilo de dados, principalmente da Receita Federal sobre cidadãos brasileiros. Se isso vira moda, você imagina o uso político e até mesmo de extorsão, de vazamento de dados em troca de algum tipo de favor ou algum tipo de investigação ou algum tipo de perseguição. Então, nós precisamos continuar confiando na Receita Federal do Brasil, confiando no sigilo dos dados e temos de apurar toda vez que dados são vazados. O segundo problema é a atitude do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável que no Estado Democrático de Direito nós temos o inquérito da fake news aberto por tempo indeterminado. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, inquéritos são abertos com tempo determinado para apurar um único ponto. Não existe um inquérito que está aberto desde 2019. Aliás, até antes começou a história do inquérito de fake news. E nunca termina. E aí este inquérito é uma espécie de barriga de aluguel para inserir qualquer coisa, qualquer outro assunto que não tem nada a ver com aquele primeiro inquérito da fake news, inclusive contra a revista Cruzoé. Não tem nada a ver. E isto é o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo no momento. Está, de novo, surfando dentro desse inquérito que nunca termina para apurar este caso. E o terceiro é a questão da imparcialidade da justiça. O ministro é relator de um caso dentro desse processo da fake news, na qual a sua mulher é uma das vítimas. Então, onde é que está a imparcialidade, a impessoalidade? Portanto, tudo isso mostra a degradação do Estado Democrático de Direito no Brasil. As regras hoje são interpretadas de maneira pessoal, de maneira que foge ao espírito da Constituição brasileira e de medo e de um modo que aterroriza o cidadão brasileiro, para ver como ele está exposto a vazamentos, a investigações intermináveis e toda vez é acionada qualquer mecanismo para proteger o corporativismo do Supremo Tribunal Federal. Henrique Kriegner aqui com a gente também. Kriegner, bem-vindo, boa noite. E é interessante que isso acontece a reboque de todas as investigações em relação ao Banco Master. Não há qualquer citação em relação a isso, mas de qualquer forma existe essa suspeita de vazamento de informações que os ministros já estão falando que o objetivo seria produzir provas artificiais contra eles. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite a você, aos colegas de bancada e toda a nossa audiência aqui no Pingos nos Is. Olha, realmente é bastante preocupante, mas por dois outros motivos que complementam um pouco aquilo que o Dávila acabou de trazer, que eu concordo 100%. Justamente é a questão do uso político, né, desses dados obtidos de forma ilegal. Isso não pode acontecer. A prática do doxing, a questão de chantagem ou mesmo levantamento de informações para construir ilações que vão gerar um certo julgamento ou por parte da sociedade ou por parte da justiça mesmo. E nós temos visto cada vez mais o nosso judiciário se pautar em ilações e não necessariamente nos fatos concretos daquilo que ocorreu e para que então emitam as suas sentenças, né? Isso aí a gente já entende que virou uma tradição, na verdade uma tendência, né? Nem tradição ainda, mas uma tendência dentro do judiciário. Mas me preocupa também a suspeita de que mesmo a denúncia de que dados tenham sido vazados seja também um instrumento de coação daqueles que conseguiram informação do relacionamento entre familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aqueles investigados, especialmente aí no caso do Banco Master. Eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, porém é uma suspeita.
de que, uma vez que foram divulgados contratos relacionando aí familiares dos ministros, até a cônjuge de um dos ministros, uma vez essa divulgação, logo se instaurou então um inquérito para entender de onde esses dados foram vazados, se foram obtidos de forma legal, ilegal, enfim. Claro, se foi obtido de forma ilegal, é uma evidência comprometida, então já tem aí um problema sério na questão jurídica, porém continua sendo uma evidência, por mais que tenha um problema de vício e uma questão aí de até legalidade, né? Mas ela continua sendo uma evidência que precisa ser muito bem analisada. Então não pode simplesmente acontecer o que aconteceu no passado, por exemplo, no caso envolvendo o presidente Lula, de que houve uma certa discordância no rito do processo, na maneira como foi conduzido, e por isso o processo foi por água abaixo e a determinação foi, olha, começa de novo, ignorando o dinheiro que foi devolvido, as pessoas que fizeram confissões e aqueles mesmos que tiveram provas ali inegáveis de envolvimento em escândalos de corrupção. Tudo isso ficou em segundo plano porque aí se encontrou um vício no processo. Que não seja assim dessa maneira. Todos os que cometeram vazamentos ilegais sejam punidos ao rigor da lei por isso, mas que as evidências obtidas sejam sim investigadas até o fim, porque ilegais ou não, elas existem e precisam ser consideradas. Tiago. Chamar o delegado Palumbo. Interessante também dizer que a imprensa já está divulgando o nome dos 4 servidores que teriam divulgado essas informações. E eu pergunto para você, Palumbo, se de uma certa maneira essa denúncia desqualifica a Receita Federal, porque aí vem aquela discussão, né? Se é algo isolado ou se é um modus operandi, porque claro que estamos falando de ministro do Supremo, mas informações de pessoas no geral já foram vazadas pela Receita. Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite, amigos de bancada e a nossa querida audiência da Jovem Pan, né? Olha, o que não pode acontecer, e eu concordo com o Henrique, é de que, embora tenha vazado ou não acessos ilegais, dados ilegais, informações que não poderiam ter vazado, isso não pode desqualificar todas as denúncias que estão sendo feitas. A gente não pode esperar mais uma vez que aconteça como aconteceu com a Lava Jato, né? Depois de anos de investigações difíceis de ser feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e depois simplesmente tudo ser anulado como se não valesse absolutamente nada. Claro que dados de nenhuma pessoa, de ninguém, de absolutamente ninguém, pode ser vazados, eles são sigilosos, devem ser respeitados, mas isso não deve desqualificar qualquer tipo de investigação. As pessoas que vazaram, que acessaram esses dados sigilosos, devem sim ser punidos, tanto no âmbito da Receita Federal, como até mesmo criminalmente. Mas se nós tivéssemos mesmo a Constituição Federal levada ao cabo, ao pé da letra, o artigo 37, o princípio da publicidade, o princípio da transparência, nada disso estaria acontecendo. Eu acho que todas as pessoas que são figuras públicas, eu sou, os ministros são, todos os parlamentares são, não deveriam se preocupar com dados vazados de forma alguma, afinal de contas, não temos absolutamente nada a esconder. Nem tudo que é imoral é crime, então não tem problema nenhum. Mas a população que paga nossos salários, aliás, altos salários, deveriam ter o direito de saber tudo o que acontece no âmbito dessas pessoas que são, sim, figuras públicas, tanto o juiz, o promotor, o parlamentar, o delegado de polícia. Afinal de contas, nós recebemos nossos proventos através de tributos e, diga-se de passagem, tributos que são difíceis de ser pagos. Afinal de contas, o brasileiro tem que trabalhar de 4 a 5 meses só para bancar uma máquina estatal extremamente pesada, pagadores de impostos que trabalham 4 a 5 meses só para pagar impostos, né? Agora, esse inquérito também a gente tem que falar que foi aberto desde 2019. Se fosse qualquer delegado de polícia, seja ele da Polícia Civil ou da Polícia Federal, que estivesse com um inquérito desde 2019, e estamos em 2026, com certeza ele já teria sofrido algum tipo de represália não, de correição através da corregedoria, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Agora, tudo tem que ter um prazo na vida. Você não pode simplesmente instaurar um inquérito, uma investigação, e isso fica aí perdurando por anos e anos e anos. Já vamos aí para 7 anos de inquérito e não tem fim.
Isso não pode acontecer em nenhuma das instituições. O Supremo não está acima da legislação, não está acima da lei, deveria também se pautar aí através da nossa legislação. E agora é esperar aí as cenas dos próximos capítulos, ver o que a Polícia Federal vai apurar, o que o Supremo e o Procurador-Geral da República vai decidir sobre esses vazamentos de dados. Pois é, eu queria perguntar para vocês, começando pelo Dávila, qual pode ser a reação do Supremo diante desse caso, Dávila? A primeira reação é ministros, de maneira sigilosa, já dizendo que ficaram incomodados com a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Se houvesse alguém que tenha autoridade para demandar esses dados, requisitar esses dados, era o presidente do Supremo. Então, mais uma vez, aproveita-se um inquérito aberto por tempo indeterminado e utiliza-se como barriga de aluguel para investigar qualquer coisa que dá na telha de um ministro, e principalmente quando informações esbarram em seus familiares. Portanto, isso complica ainda mais a reputação já abalada do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, parece ser uma reação para proteger ministros e familiares no momento na qual a investigação do Banco Master cada vez mais traz à tona as ligações perigosas entre o banqueiro e membros da corte e da política. Para você, Kriegner. Olha, Tiago, para mim a postura deveria ser muito simples, né? Aquilo que o Dávila e também o delegado Palumbo trouxeram aqui. Os ministros não podem ter os dados pessoais, muito menos de seus familiares, mas também vazados. Porém, se existe alguma ligação com os investigados, os ministros têm que ser os primeiros a dizer, olha, eu não posso participar de determinada investigação, determinado processo, determinado inquérito. O problema é quando isso não é feito e depois, através de uma forma supostamente ilegal, se descobre que deveria ter sido feito. Então, fica aquela coisa até de quem é que está certo na história, porque o povo quer saber e o povo quer a justiça, e a justiça ela precisa ser imparcial, ela precisa ser a mesma para todos, né? Então, nesse momento, os ministros não podem atuar para simplesmente estancar o vazamento de dados. Eles precisam atuar também para evidenciar aquilo que o vazamento, de novo, repito, ilegal, que não deveria ter acontecido, está mostrando. Porque por mais que seja uma maneira ilegal, que não é desejável, ela está evidenciando coisas seríssimas e gravíssimas. E isso não é em segundo plano. Aliás, se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí com o pagador de imposto, eu vou dizer para você que eles vão falar, não, foi ilegal, foi um problema, mas aqui, vamos resolver aquilo que está sendo evidenciado ali, que é mais importante ainda. Então, nós precisamos recuperar a credibilidade que um dia o sistema judiciário teve no Brasil. Foi muito desgastado nos últimos anos, o ativismo judicial, ele prejudica demais, e nós aí ficamos a ver navios como cidadãos, né, querendo saber, será que nós temos um Supremo que trabalha pelos interesses do país ou pelos interesses próprios? E se essa não for a primeira pauta de prioridade dentre os ministros, em qualquer que seja o âmbito, aí acho que a gente está num lugar muito complicado, Tiago. Pois é, Palumbo, eu perguntei da reação, mas também é importante dizer e questionar, ou pelo menos se colocar, como é que vai ser a estratégia do Supremo a partir de agora. E também, isso tudo deve ter uma origem, porque esses servidores não agiram sozinhos. Eles teriam agido, pelo menos, atendendo ao pedido de alguém, vai saber de quem, né? Só a investigação vai dizer em relação a isso, né? Somente a investigação, a Polícia Federal, que é a instituição que deve investigar, né? É a instituição que tem a qualificação e a atribuição para investigar isso, mas a gente volta naquele mesmo problema que eu havia acabado de falar, né? O fato de ter vazamento de dados sigilosos não pode desqualificar nenhum tipo de denúncia. E um juiz que tem um parente sendo investigado, seja mulher, filho, irmão, qualquer juiz de primeiro grau, da primeira vara criminal, da primeira vara civil, qualquer juiz, ele deveria se manter, se declarar suspeito. Mas, infelizmente, não é o que acontece nos tribunais superiores, em especial ao STF. Por quê? Porque, infelizmente,
o órgão que poderia fazer esse tipo de fiscalização, né, o poder que poderia fazer esse tipo de fiscalização, que é inclusive o Senado Federal, através dos seus senadores, ele se mantém omisso. E quando um órgão se torna omisso, o outro parece que pode fazer ou faz o que bem entender. Quem é que está hoje fiscalizando o Supremo Tribunal Federal? Um poder não tem autonomia, não tem direito sobre o outro, pelo menos não deveria ter, mas não é o que a gente tem visto aqui na nossa democracia há muitos anos, aonde um poder que não deveria ser absoluto, ele é sim absoluto, mas não é por culpa somente dele e de seus ministros, é por culpa também de um Senado extremamente omisso, que não toma as atitudes que deveriam tomar, principalmente através do seu presidente. Infelizmente, a gente vive esse dilema, né? As regras que valem para um juiz, as regras não, né? As obrigações que valem para um juiz de primeira instância, parece que não valem para os juízes do Supremo Tribunal Federal. E isso é um tanto quanto absurdo. Um juiz que tem qualquer parente não poderia presidir, tomar atitudes, atos, despachos, decisões num processo onde, evidentemente, que tem parentes. Aliás, não só parentes, amigos por si só. Se um juiz é amigo de uma das partes, ele não pode julgar, ele não pode dar um despacho, ele não pode dar uma sentença, ele não pode fazer absolutamente nada, mas não é o que a gente vê, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal. Tchau. Antes de seguir aqui com o nosso debate, só para informar que a Mocidade Alegre foi campeã do Carnaval aqui de São Paulo, é o 13º título na divisão especial do Carnaval aqui de São Paulo, e já a nossa reportagem vai trazer informações, a festa na escola de samba, então o desfecho do Carnaval aqui em São Paulo em instantes aqui na Jovem Pan. E seguindo aqui com os nossos comentaristas falando sobre essa operação que desvendou ou trouxe informações de vazamento de dados de ministros e de familiares. E eu pergunto para você, Dávila, claro que, voltando àquela nossa discussão, não se sabe ainda a origem, quem que determinou isso, mas de qualquer forma o Supremo está na berlinda, está na investigação, no olho do furacão por causa do escândalo do Master e justamente de relação de parentes que teriam empresas, inclusive a imprensa nesses últimos dias vem divulgando informações sobre quantas pessoas teriam empresas ligadas aos próprios ministros, familiares, enfim. E talvez é possível fazer, não sei se a palavra correta é ilação, mas talvez a tentativa de se obter informações relativas a isso. Dávila. Tiago, você tocou num ponto fundamental. O jornal Estado de São Paulo revelou há pouco que são mais de 1.800 casos entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que são defendidos por parentes de ministros do Supremo. Isso é um escândalo. Não tem outra palavra para definir isso. Isso é um escândalo. Então, isto vir à tona, essa transparência, como bem disse o delegado Palumbo, faz parte de qualquer pessoa que exerce um cargo público. Agora, como é que nós temos quase 2.000 casos sendo julgados nos tribunais superiores com membros, com familiares de membros da Suprema Corte defendendo o caso no qual esses membros da Suprema Corte estão votando o caso, ou no Superior Tribunal de Justiça, tem ligação com parentes? É um negócio escandaloso. Como é que nós vamos acreditar na imparcialidade da justiça? Como é que nós vamos acreditar na impessoalidade do juiz? Então, nós precisamos voltar a restabelecer os pesos e contrapesos, porque senão nós vamos corroer definitivamente a credibilidade do Poder Judiciário, que é fundamental para garantir a estabilidade do cumprimento da Constituição, a previsibilidade do cumprimento das regras do jogo. O papel do Judiciário é essencial numa democracia. E o papel do Judiciário não pode ser o tempo inteiro questionado a sua credibilidade, a sua imparcialidade, o papel de juiz natural. Tudo isso é desastroso para um país que tem a democracia como o seu norte. Então, nós precisamos retomar o peso e contrapeso. E como bem lembrou o delegado Palumbo, o Senado tem um papel fundamental. Agora, não dá para se esperar absolutamente nada deste Senado atual. É preciso que nós tenhamos uma eleição, como vai acontecer em 2026, e nós realmente
seremos capazes de eleger senadores comprometidos. Não é retaliar, não é nada disso, é apenas restabelecer o equilíbrio entre os poderes, restabelecer os pesos e contrapesos para que nós possamos novamente resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Para você que nos acompanha pela rede de rádios, um rápido intervalo, mas a gente continua na transmissão por imagens aqui na Jovem Pan, e para outras informações acesse jp.com.br. Henrique Kriegner, o Palumbo e o Dávila falaram sobre o Congresso Nacional, especificamente o Senado. Queria te ouvir em relação a isso. Bom, essa eleição, Thiago, ela vai ser muito decisiva, viu? Porque é a oportunidade que nós, como cidadãos, temos de fazer uma avaliação e uma escolha. É uma avaliação no sentido de senadores que estavam ali e que, em tese, deveriam representar os interesses do povo brasileiro e fazer a função realmente do senador. Tiveram inúmeras oportunidades ao longo dos seus 8 anos ali e de um salário bastante generoso para poder fazer algo de relevante. Então, a avaliação é essa. Esses que estão ali estão nos representando da maneira eficaz como nós gostaríamos? Essa é a pergunta que eu faço aqui para a nossa audiência. E a escolha de manter isso ou não, ou trazer novos. Mas não é só trocar o CPF que ocupa aquela cadeira. Tem que trocar a maneira como nós escolhemos os candidatos, as alianças que esse candidato faz. Não dá para cair na ilusão de que, vamos trocar o fulano pelo ciclano. Eles são do mesmo partido, andam com as mesmas pessoas, mas vão fazer mandatos completamente diferentes. Não vão, já estão fazendo os acordos por detrás do pano, já tem muita carta marcada, muita coisa definida. Não farão diferente, não. Nós temos que analisar todos os setores. Esse candidato que está vindo e se colocando, e aqui eu não estou dando indireta para nenhum candidato A ou B, eu estou falando no geral. Esse candidato, esse partido, ele representa aquilo que é o interesse da população que quer um país funcionando, uma economia pujante, que quer democracia de verdade, não essa democracia que eles pintam aí nos filmes ou essa de escola de samba, não, é democracia de verdade, onde prevalece a lei, onde tem ordem na sociedade, tem justiça acontecendo também, onde o Congresso tem liberdade para fazer o que é constitucionalmente o seu dever, onde a população tem liberdade para expressar a sua opinião e também prosperar e também construir sua família, enfim, tantas outras coisas que a gente tem que fazer a pergunta aqui. Ele faz parte de um projeto com alianças que defendem esses interesses ou é mais do mesmo? Porque nós não aguentamos mais um período, mais um mandato de senadores, 8 anos vão ficar ali nas cadeiras sem representar os interesses do povo. Pessoas que já declararam seu voto. Eu já diria aqui, olha, cortes possíveis a serem feitos. O pessoal que já saiu declarando apoio ao candidato do presidente Lula à próxima vaga do STF, sem nem olhar currículo, sem nem fazer uma sabatina, sem nem apresentar uma questão de preocupação de que essa pessoa talvez, só talvez, não tenha o notável saber jurídico como a Constituição exige, a não ser ter a aliança ideológica, o serviço partidário de muitos anos. Será que esses senadores que tão rápido embarcaram nessa canoa furada, que eu vou dizer, de aprovação do presidente Lula a esse próximo candidato à posição de ministro da STF, será que esses de fato estão olhando para os interesses do Brasil ou tem um interesse próprio aí prevalecendo? Esses que estão sentados diante de vários processos, não se manifestaram diante de vários pedidos de processo de impeachment, para análise. Nós não estamos nem falando aqui se o impeachment cabe ou não cabe, se defende, se é contra um. Não, é simplesmente análise do processo. Você faz uma denúncia, a denúncia não vai para frente, por que não vai para frente? Então, esses senadores que a população precisa escolher. Nós caímos no conto do vigário, dizendo que esse era o Senado mais conservador da história, que por isso teríamos grandes mudanças. Infelizmente, não tivemos. Temos que fazer uma análise técnica. Quem é que nos representou? Com quem eles estão conectados? E quais são os partidos que estão por detrás? Porque senão a gente não vai conseguir sair do lugar, Thiago. De volta com a nossa rede de rádios também, nessa discussão sobre hoje, nesta ação da Polícia Federal, vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo e também de familiares. Eu vou perguntar para o capitão Palumbo, a discussão é a seguinte também, né? Pela sua experiência no parlamento, de que forma o caso Master, o caso também do vazamento de informações, será que o eleitor leva em conta isso na hora de escolher
um parlamentar especificamente, já que estamos falando sobre o Senado, Palumbo? Não, o eleitor não leva em conta e nem os deputados levam em conta. Haja vista quando teve a eleição do último presidente da Câmara. Eu ainda fiz um vídeo expressando o meu apoio ao Marcel Van Hatten e falei, vocês pesquisaram? Viram se tinha algum processo? Se estavam respondendo a algum processo? Não, absolutamente não. Acreditaram e agora estão colhendo os frutos de ter acreditado no atual presidente, né? Eu não tenho problema nenhum em fazer críticas a absolutamente ninguém, nunca vou ter. Eu fui um parlamentar que foi eleito pelo povo, sem a ajuda de nenhum político, então eu me sinto bem à vontade para falar. E na época ainda fiz um vídeo expressando meu apoio a Marcel Van Hatten. E a população também não fiscaliza. Então é o que foi falado, né? A gente votou em pessoas, né? A população votou em pessoas acreditando que ia ter um Congresso extremamente conservador. E não é isso que a gente viu. Eu falei isso no programa Pânico da Jovem Pan, logo quando fui eleito deputado federal, mas ainda era vereador. Não se iludam com o Congresso achando que é um Congresso extremamente conservador. Os deputados, infelizmente, eles vão se render aos pseudos encantos do poder. E quais são esses pseudos encantos do poder? Emendas, cargos, vantagens, e muitos deles que se elegeram nas costas do Bolsonaro acabaram traindo. Foi exatamente isso o que aconteceu. Eu acho que o Bolsonaro foi uma das pessoas mais traídas da história da política mais recente. E por isso eu entendo muito bem quando ele escolhe o nome de Flávio Bolsonaro, o seu filho, para ocupar, né, para tentar ser o nosso próximo presidente. Por quê? Porque essas pessoas próximas que ele apoiou, que ele deu o nome, traíram. Então ele pensa assim, acredito eu, vou apostar no meu filho porque acho que este não vai me trair. Acredito que esse seja o pensamento do Bolsonaro. Eu sou um partido que estou no MDB e sofro represálias internas. Esta semana retrasada, fui retirado mais uma vez da comissão de segurança, porque o líder do meu partido, ele não gosta de mim. Então, simplesmente me tira sem mandar nenhum e-mail, sem dar satisfação de absolutamente nada, porque eu não voto com esse governo. Mas não porque eu não gosto desse governo, não é nada pessoal, porque eu não acredito nas pautas dele. Se for projetos bons para o povo, vou votar. Agora, o que acontece? O povo não fiscaliza absolutamente nada. Os deputados que também acreditaram que o novo presidente da Câmara dos Deputados iria tomar outro tipo de atitude, também acreditaram e não se fiscaliza absolutamente nada, acaba votando com o coração e não com a razão. E isso é um problema, se torna um problema. Eu faço parte do partido MDB, que é base do governo federal. E se qualquer um que está nos assistindo agora ver as minhas votações, vai ver que eu voto muito mais aliado ao PL do que muito deputado que está dentro do PL, porque fazer oposição num partido que já é oposição é tranquilo. Eu quero ver fazer agora uma oposição estando num partido que nem eu estou. Aí é bem mais complicado e é por isso que eu sofro represália o tempo todo. Infelizmente, o povo não está acostumado a fiscalizar o seu político, para saber o que ele votou, o que ele não votou, o que ele é favorável, o que ele não é favorável. Eu posso dar outro exemplo aqui, tem inúmeros exemplos. Agora, os vereadores de São Paulo, vai sair uma renca que vai se candidatar a deputado estadual e federal. A população não vai pesquisar quais deles votaram a favor do IPTU. E não tem nenhuma justificativa plausível para se votar aumento de imposto num país onde o trabalhador já trabalha 4 a 5 meses só para pagar impostos. Então, infelizmente, eu só acredito numa mudança quando o povo tiver a consciência de fiscalizar o seu político, parar de idolatrar político, parar de acreditar em tudo que político fala em rede social e fiscalizar o que ele fez. Porque é tudo público. Todos os seus projetos, as suas votações, as suas emendas, é tudo absolutamente público. Mas, infelizmente, a população não fiscaliza e os deputados também, parece que alguns aí vão mais pelo coração. Não, agora vai dar certo. Não, agora vai dar certo. Não. A gente tem que agir com a cabeça. A gente tem que agir com a razão. Então, a gente continua, inclusive dentro do Congresso Nacional, votando errado e acreditando em promessas vazias. Outro exemplo, mais de 100 mil projetos com tocante à segurança pública. Tudo que é pautado na segurança pública, na Comissão de Segurança Pública, a gente consegue aprovar.
Mas aí por que não se coloca em pauta? Se coloca em pauta até mudança de nome de ponte. Mas o que aflige mesmo a sociedade, isso não se coloca em pauta. Aí a gente vê um monte de deputado falando que é contra o feminicídio, que tem que mandar esses indivíduos na cadeia, mas também não fazem absolutamente nada para que isso mude. Um outro exemplo, uma PEC para acabar com a progressão de regime, para que esses criminosos que matam a mulher que pegam 40 anos, fiquem 40 anos na cadeia. Isso é de minha autoria. Não tem assinaturas de deputados que estão num viés político ideológico diferente do meu. E a população, infelizmente, acredita na rede social, mas não acredita, não vai lá fiscalizar para ver o que ele realmente está fazendo.